Muito bem-vindos a mais um episódio de Quinta do Saber, um programa que pretende espalhar o conhecimento de uma forma leve, divertida, levando até você informações diferentes. Aqui a gente sempre traz convidados muito especiais e hoje eu estou aqui com um especialíssimo, que é o meu amigo Guilherme Armando Contrucci. Oi, Gui, muito obrigada por estar aqui. Um convite maravilhoso. Assisto o teu programa desde o início, vejo pessoas que conheço, inclusive, muito bacanas, e o propósito, digo para você, na minha opinião, muito mais do que alcançado, que é espalhar conhecimento. Parabéns, viu, Renato? Obrigado, viu, pelo Obrigada. convite. Eu que agradeço. Vou apresentar agora aqui oficialmente o Guilherme. Ele atua como educador, comunicador, terapeuta e facilitador da lei do tempo, ou seja, essa é só a primeira vez que ele vai estar aqui, viu, gente? Tem como missão auxiliar pessoas e negócios a encontrarem o autoconhecimento e o propósito de vida, ou o propósito empresarial, utilizando a comunicação terapêutica, a filosofia ayurvédica e a conexão com o sincronário do tempo, que são técnicas e vivências holísticas comprovadas e muito eficazes, isso também eu posso garantir. O educador e terapeuta já realizou mais de 1.200 atendimentos, auxiliando pessoas e empresas no encontro de suas razões de existência. Os atendimentos presenciais são realizados em São Paulo, na capital, e também em Ribeirão Preto. Ou seja, vocês já têm uma ideia que o Guilherme tem muito a compartilhar com a gente, então eu já vou começar logo com a primeira pergunta, que é: o que você sabe? Bom, essa pergunta é capciosa e provoca o teu convidado a refletir, né? E eu brinco muito que quanto mais a gente vai subindo na escada da vida, mais a gente descobre que sabemos menos, né? Porque o conhecimento é muito vasto. O importante é comunicar o conhecimento. Eu gosto muito, muito desses temas que você acabou lendo, esses temas sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação terapêutica. Afinal de contas, você é uma professora, uma especialista também nesta área, sabe que a comunicação é tudo entre um terapeuta e um paciente, entre um educador, um aluno, pais e filhos, companheiros, né? Políticos e seus eleitores. Então, a comunicação, ela é tudo. A comunicação faz parar uma guerra, e a comunicação faz iniciar uma guerra. Então, gosto muito desse tema, compartilho muito, aprendo muito. Então, eu coloco aqui que a comunicação terapêutica é um assunto que eu gosto bastante. Muito bom, muito bom. E como esse conhecimento mudou a sua vida? Renata, mudou no sentido de que eu consegui, se não completamente, mas é uma trilha, uma jornada, entender e perceber o que as pessoas querem dizer com a sua comunicação, seja ela uma comunicação verbal escrita, verbal falada, como nós estamos fazendo aqui, a comunicação não verbal, a comunicação gestual, a comunicação do corpo, em que você é uma especialista, né, nessa área, como fisioterapeuta e professora holística. O corpo fala, não é, Renata? Então, na medida em que este saber me proporcionou entender melhor o outro, a PNL fala muito sobre mapa mental, entender o mapa do outro, isso pressupõe que os relacionamentos comecem a ficar mais leves, melhores. Eu repito, é uma jornada. Quem sou eu para dizer que é, exercito 100% isso? Somos humanos, sou humano, então muitas vezes me pego errando sim na comunicação, e inclusive, se me permite, acho que a gente tem tempo, só contar rapidamente, respondendo a sua pergunta. Eu gosto muito do Twitter, embora o Twitter tenha virado um campo de guerra, assim, né? A gente pode colocar, às vezes, uns bálsamos nesse campo de guerra, mas eu não entendi uma mensagem que um colega de televisão colocou, e eu fiz um comentário, uma crítica
esperando que fosse construtiva, e veio aí uma enxurrada me detonaram ali. Tudo bem, eu não sou uma pessoa tão conhecida e visível, tem uma boa visibilidade no Twitter. Depois eu fui prestar atenção que eu errei grosseiramente na maneira como me expressei, que deu margem a uma interpretação ruim de outras pessoas. Aí eu fui pedir desculpas ali, publicamente, né. Também não foi tanta gente assim, né, não estou falando desses, youtubers, esses conhecidos do mundo digital, né, estou falando aí de 100, cento e poucas, mensagens. E e aí muitos voltaram: "Ah, que bacana que você pediu desculpas e tal", e a pessoa que mandou a mensagem, no meu reservado, falou: "Guilherme, eu sabia, conhecendo você, que realmente houve alguma coisa, estranha essa comunicação, por isso que eu não fiz nenhum comentário, obrigado por você ter reconhecido". Então isso mudou muito, Renata, mudou muito de você tentar entender, né, possibilidade de entender o que o professor fala, o que o companheiro está querendo dizer, no fundo, no mar, no oceano profundo da comunicação. Isso eu acho que me ajudou muito. Ah, muito bom, muito bom. Acho importante também você falar sobre isso, ainda mais porque o objetivo do programa é, além de espalhar conhecimento, que a gente possa inspirar as pessoas, sabe? Andou circulando por muito tempo que eu sou responsável só pelo que eu digo e não pelo que você entende. E trabalhar a comunicação não é bem assim que funciona. Então, achei que você deixou bem claro aqui o quanto sim, a gente é responsável por aquilo que a gente diz, porque dependendo da forma como a gente diz, como a gente fala, como a gente escreve, isso pode causar, assim, reações que a gente não esperava. Então, eu fico muito grata de você citar esse acontecimento, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, é importante que a gente entenda que a gente tem que ser, sim, responsável pela forma como a gente fala, pelo que a gente fala e como a gente vai impactar as pessoas com isso. Sem dúvida, ainda mais, aproveitando teu gancho, Renata, ah, penso que as redes sociais, elas puderam expor, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né, os valores das pessoas. Eu digo muito que antes o que se falava num bar, hoje se fala para o mundo. Então, quando você falava num bar para amigos, os amigos te conhecem, mas os que estão no entorno ali até ouvem o que você está falando, mas é um território limitado. Quando você escreve, e a web semântica, nós vivemos a web semântica, o www 3.0. A web que a gente vive, a 1.0 foi lá atrás, na época da Primeira Grande Guerra, em que já existia internet, mas não tinha esse nome, né? Depois veio a web 2.0 e vivemos a web semântica, a web 3.0. Na web 3.0, o alcance é muito maior. Então, uma pessoa, e os tradutores estão aí, um russo pega uma mensagem minha, traduz ali no translator do Google, por exemplo, existem outros, e a pessoa de lá manda uma resposta, ou compartilha o que você escreveu, ou te recriminando, ou te crucificando. Então, o problema não são as redes sociais. Nós temos falado muito sobre isso, tenho visto esses dias aí intensamente aí essas questões que a gente vive no país. Então, a rede social não é a rede social. Por trás da rede social existe um ser humano. É este ser humano que se comunica. É ele que faz a guerra iniciar e é ele que faz a guerra parar. Então, não é o meio digital. O meio digital ajudou demais, mas sim, são os valores mais íntimos das pessoas. Concorda, Renata? Concordo plenamente. Já vou pegar aqui o gancho também para te fazer a terceira pergunta, que tem muito a ver com isso, que é exatamente como você compartilha esse conhecimento. Bom, as perguntas são muito coerentes mesmo, uma faz gancho com a outra. O conhecimento, eu vou fazer uma alusão aqui a vários mestres de comunicação, eu não vou citar os nomes, mas todos sabem a quem eu estou me referindo, são vários que eu admiro muito.
O conhecimento é como uma pérola no fundo do oceano. Essa pérola tem muito valor, mas no fundo do oceano ela não tem valor. O conhecimento precisa ser comunicado. Você compartilha através da comunicação a mais sutil, assertiva, a mais amorosa, a mais enérgica quando possível, a mais clara. Você comunica o conhecimento. O teu programa, o título do seu programa é a prova disso. Quinta do saber, espalhar conhecimento. O conhecimento que não é nosso, na verdade, né? O conhecimento é da divindade, né? Do grande Criador. Somos instrumentos, mas comunicar o conhecimento. E você pode espalhar de várias maneiras, inclusive nas maneiras técnicas, que são essas maneiras digitais, orais, maneiras corporais, né? O que vale mais, Renata, num deserto, um copo de água ou um diamante? Já pensou numa situação dessa? Então, se não comunicar, se você não comunicar, não mostrar o diamante naquele meio em que ele tem valor, lá no deserto, um copo de água vale muito mais do que um diamante, né? Então, respondendo é comunicando o conhecimento. Muito bom, muito bom. Gosto muito de bater papo aqui com os meus convidados e não só ficar nas perguntas, né? Então, acho demais, amei essa analogia que você fez com a Pérola, porque como a gente falou um pouquinho das redes sociais e adorei, né, que nem carro, o carro, quem é que dirige o carro? É a pecinha atrás do volante. Então, a gente usava muito esse ditado antigamente, e hoje com as redes sociais é a mesma coisa, né? Só é a pecinha que está atrás do computador, do celular, do mouse, enfim. Então, a gente É. vive também tempos onde as pessoas querem as pérolas, mas sem mergulhar para poder alcançá-las. Então, é importante Olha, demais que a gente aprofunde o nosso conhecimento, né? A gente vive tempos onde a superficialidade é muito constante, e a gente que gosta muito de filosofar sobre a vida, de manter a nossa conexão com a energia da criação, aproveita esses recursos para a gente aprofundar o nosso conhecimento e para que a gente também consiga inspirar as pessoas a aprofundarem os seus conhecimentos. Então, para mim é um privilégio ter você aqui. Mais uma vez, eu agradeço. uma gratidão minha, Renata, é pesquisar mesmo, né? A superficialidade, ela demanda que tem a ver com o tema nosso aqui, de tudo muito rápido, né? Resultados rápidos, metas rápidas, uma corrida, às vezes, sem percebermos para onde nós estamos indo. Com a facilidade da comunicação digital, as pessoas ficam plugadas, trabalhando ou não, 20 horas por dia, e é uma corrida insana, é uma corrida que me lembra muito o filme maravilhoso, que é o Forrest Gump, né, o contador de histórias, quando ele corre e todos começam a seguir, até que depois de anos ele para e fala: o que eu estou fazendo? Correndo para onde? E todo mundo atrás dele, aquela legião de seguidores atrás dele. Então, é necessário, sim, dar o tempo. O tempo é arte, o tempo não é dinheiro, o tempo não é essa loucura. Então, dar o tempo para você pesquisar um tema, para poder contribuir com aquele tema. A gente vê, infelizmente, muita superficialidade, não criticando, mas faz parte, né? Faz parte de, de cada um. Cursos que eu tive, por exemplo, com você, por exemplo, na nossa escola maravilhosa, de quase 2 anos, a gente vê que hoje a rede social traz um curso pocket de um final de semana. Aí a pessoa já na segunda-feira já está se achando apta a atuar. Como eu disse, não é um julgamento, mas é muito precipitado isso. Então é necessário, sim, aprofundar, pesquisar. A ciência tem muito fundamento em tudo. Mas essas gotinhas que nós estamos colocando, que o teu programa permite, ajudam demais, Renato. Ajudam a pessoas que se distraem a perceber a importância disso, de pesquisar, de aprofundar o conhecimento.
Então, devolvo os parabéns para você pela sua iniciativa, Renata. Ai, que assim seja, amigo, que assim seja. Então, vou aproveitar aqui a pausa para já ir para a nossa última pergunta, que também eu costumo dizer que não é só uma pergunta, mas é uma espécie de conselho disfarçado, que é o que todo mundo deveria saber? O que todo mundo deveria saber? Olha, garanto e não preciso, né, não precisamos aqui enrolar, enganar ninguém, que estou sendo pego de surpresa, né? Porque essas coisas de surpresa são ótimas, nada preparado, né? Estou parecendo aquele programa lá do nosso saudoso não, Silvio Santos. Qual é a música? O que que, né? Aquelas ping-pong que se faz e tal. Mas o que todo mundo deveria saber? Olha, o que todo mundo deveria saber é que o sutil domina o denso. É curtinho, mas dá margem a muita filosofia e reflexão em cima disso. O sutil domina o denso. Na comunicação, inclusive. Sutil domina o denso. Exemplo, na comunicação. Quando nós falamos assim, Renata, você não entendeu o que eu estou falando? Isso não é legal, é meio agressivo, né? Não é meio soberbo, né? Meio impositivo. Você não entendeu. Possivelmente você não entendeu mesmo. Então, a gente pode trocar essa expressão. Olha, vou colocar de uma outra maneira. Olha, tem um ponto aqui que você não percebeu, eu vou melhorar. Então, é uma sutileza isso. E não delegar ao outro que o outro não sabe. Não. A gente falava um pouco sobre isso, né, antes de iniciar o programa. A responsabilidade pela comunicação, sim, é do emissor. É um fato, isso é científico, é técnico, não há como negar. Mas também o receptor tem suas responsabilidades. Não pode eximir o receptor do ruído da comunicação, embora a responsabilidade seja do emissor. Então, eu responderia que o sutil domina o denso um mantra que todos deveriam saber. Ótimo, ótimo, muito bom mesmo. E agora, eu vou deixar um espacinho aqui que eu sempre deixo no final do programa, além de estarem passando os seus contatos aqui, que quem assiste já está acostumadíssimo, porque tenho certeza que muita gente vai querer saber muito mais sobre isso. Fala um pouquinho mais de você, Gui, do seu trabalho, fica à vontade, esse espacinho agora é seu. Tá. Antes desse espacinho final, só para também não deixar esse gostinho de, não, mas exatamente o que são essas 9 atitudes, né, transformadoras, se você me permite, em 2 minutos eu posso falar rapidamente. A Será gente ótimo finaliza para todos nós. e até responde melhor até essas 4 perguntas. Então, vamos lá. Elenquei 9, não é nenhum manual, isso não está escrito em lugar nenhum, mas podiam ser 2, 3, elenquei 9. Então, uma atitude sem ordem, uma atitude proativa, transformadora na comunicação, é a escutativa. É o que nós estamos fazendo aqui, a escutativa, a escuta do amor pela que a pessoa está falando, pelo interesse, pelo respeito pelo que a pessoa está falando, em que você coloca o seu ouvido, os seus ouvidos, né, para prestar atenção, né, o seu corpo prestando atenção. A mãe fala com o filho no celular: filho, olha, não, eu entendi, filho, como foi na aula? Foi assim, assim, assado. Não é crítica à mãe, o pai também, né? Nós. Então, isso não é uma escuta ativa. Escuta ativa é aquela que você presta atenção, você coloca o seu corpo, toda a sua energia prestando atenção naquela comunicação. A segunda atitude, olhar nos olhos. Olhar nos olhos é fundamental. Isto não sou eu quem diz, basta você fazer uma experiência. Converse com alguém e, não é, Renata? E a pessoa não consegue olhar nos olhos. Não dá uma sensação de incômodo? Ou ela está incomodada, ou você está incomodado, ou tem algo que está meio escondido. Olhar nos olhos. E a gente deve olhar nos nossos olhos também no espelho, né? Olhar-se nos olhos, como você já falou, já fala às vezes, a importância de você se olhar. Então, olhar nos olhos. Terceira,
eu colocaria aqui ser aliado e não ser parceiro. Tudo bem, parceiro dá para se entender, que ser parceiro, bacana, meu parceiro, meu brother, né? Mas se a gente está falando de comunicação, ser aliado é muito mais produtivo do que ser parceiro. Ser parceiro, às vezes, pressupõe que um dos dois saia perdendo em algum momento. Então, quando você é aliado, quando você usa uma metáfora, uma aliança, um aliado, você está no território do ganha-ganha, você é seu aliado. Então, a empresa não tem que ser parceira, a empresa tem que ser aliada, né? Quarto insight, chame pelo nome. Isso é muito importante. Chamar pelo nome é uma questão de respeito, de carinho. E eu sinto isso quando eu recebo, quando me chamam pelo nome e quando eu trato as pessoas pelo nome. Seja quem for, seja quem for, um garçom que está te atendendo, uma pessoa na recepção, um professor, um colega. Tanto é verdade que quando você, por exemplo, se você estiver no aeroporto, na rodoviária, com muita gente, né? Época não pandemia, e o alto-falante dando as notícias lá, portão tal, não sei o que tal. Quando chamam o seu nome no alto-falante, Renata, Guilherme, não é Renata. E deve ter até uma explicação metafísica ou mais que cognitiva para isso, porque você para o que você está fazendo quando o seu nome é chamado, não é verdade? Então, chamar pelo nome é muito importante. A nossa próxima, quinta, se eu não falho, ser translúcido. Quinto, ser translúcido. Eu sou transparente. Eu sou uma empresa transparente. Ok, beleza, dá para entender o que é isso, tem sentido. Mas mais que transparente, transparente pressupõe que pode quebrar um copo transparente com uma pedra dentro, você está vendo a pedra, cai, quebra, mas um diamante é transparente, mas ele é inquebrável. O diamante é translúcido, então devemos ser translúcidos, translúcidas. A empresa tem que ser translúcida. Tudo bem que lá no business plan ela não vai escrever que é translúcida, mas quem sabe um dia ela escreva translucidez. Sexto, inverta os papéis. Em algumas racionalidades se fala muito do conceito do rapport, né? A PNL fala do rapport, mas inverter os papéis é muito importante. O teu paciente vem com uma demanda incrível e você acha, comparando com outra demanda de outro paciente, que aquilo é muito pequenininho. Cito novamente que aprendi muito isso, aprendo muito isso até com vocês, professores. Aquele problema é dele, ele tem que ser validado. Inverter os papéis. Se a unha encravada dele é o maior problema do mundo para ele, nós temos que reconhecer, validar. Enquanto que outro que você atende tem um câncer terminal e ele está de bem com a vida, ele não pragueja, não reclama. Então, inverter os papéis. O que a pessoa está querendo dizer, como ela está para falar aquilo. Então, esse é um exercício mais do que técnico, é um exercício de amor também, né? De respeito. Vamos para o oitavo? Sétimo. Sétimo. Ainda bem que eu tenho a Renata aí. Contextualize. Contextualizar, recontextualizar. Contextualizar, entender e recontextualizar. Quer dizer, então, Renata, que estava me explicando que o programa Quinta do Saber é um programa que tem o objetivo de espalhar conhecimento, e assim assado, e também, quer dizer, você recontextualiza o que o outro está falando, o médico, o terapeuta, o paciente, quando você recontextualiza, aquela comunicação vai ficar mais assertiva. Recontextualizar é muito interessante, é mostrar para o outro que você realmente está atento e está entendendo. Oitavo, mantras positivos. Aí eu devolveria para você, né, essa pérola, né? Mantras positivos. Eu tenho essa doença. Você não tem essa doença, né? Você está passando por uma patologia, você está passando por essa doença, você está... o que a pessoa tem, a gente não tira, né?
Então eu sou assim, sou assado, eu não sou capaz, vários, aqui daria um dia inteiro para a gente falar de palavras, mantras positivos, né. Os mantras são transmutadores, né. Falar com os órgãos, por exemplo, conversar com eles, colocar sempre pérolas positivas ajudam demais, né. E na comunicação é muito importante. E por último, talvez o mais importante, e confesso aqui só para nós dois, ninguém está nos vendo, né, Renato, que é o meu maior obstáculo e tenho feito um bom trabalho. Exercitar o silêncio. Por exemplo, em sala de aula, você sabe muito bem, aquele burburinho, o mestre, o professor, fica quieto, de repente parece que essa energia contamina a sala e aquele silêncio vai se colocando. O exercitar o silêncio é muito mais do que isso, é introspecção. É você fazer a sua introspecção, sua meditação, olhar-se, né? Olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, o seu propósito de vida, e para isso você precisa realmente parar, calar, né? É o terceiro verbo, calar. Falamos um pouquinho sobre isso, dar tempo ao tempo, esperar, pesquisar, depois ir comunicar. Então, esse tempo, silêncio, exercitar o silêncio diz tudo na comunicação, tudo. Bom, como eu disse, não é nenhum manual isso, né? Inclusive, eu te mando o link depois, é uma apresentaçãozinha que ela está na internet, tem bastante acesso, te mando se você quiser compartilhar. Então, são 9 Estará atitudes da... aqui. O link que ele vai mandar estará aqui, viu, gente? Todo mundo tem que acessar, porque imagina, só com esse pouquinho, olha o quanto que eu mesma já aprendi e tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse episódio também. Essas 9 formas são realmente pérolas, como a gente estava dizendo antes. Você está falando aqui a minha mente que não para. 9 é um número muito maravilhoso, traz Pois é, mas você já deve toda... ter captado, É né? lógico, gente, fala sério aqui, olha, veja só, Quinta do Saber, a gente pretende levar muito conhecimento, e nós, aqui vou dizer, nos conhecemos nesse caminho. Eu conheci Guilherme, tenho o privilégio de tê-lo aqui comigo, poder compartilhar com ele todas essas ideias. Conheço muitas pessoas e ele também. Nós temos esse grande objetivo. A pessoa está falando com a gente já está acessando todos os conhecimentos que a gente teve a oportunidade de adquirir e poder integrar tudo. Quando você falou do diamante, gosto muito de remeter a Cabala, nossos espectadores aqui já sabem também sobre a Cabala, sobre diversas ferramentas de transformação. Você mesmo falou um pouquinho da Ayurveda. Então, a gente tem esse processo de lapidação do diamante. Então, nós, como diamante que Exato. somos, estamos passando por esse processo sempre de lapidação. Então, é muito importante que a gente consiga espalhar isso para as pessoas. Gente, acessem as redes sociais de Guilherme. Por favor, aproveitem essa oportunidade, porque conhecimento vale ouro mesmo. Eu fico muito grata de tanta inspiração para todos Obrigado, Renato. nós. Obrigado. Olha, renata, conte.com.br, não é isso, né? Tem textos, inclusive, que eu já... A pessoa que inventou Ctrl+C, Ctrl+V é um gênio, porque... mas falando na comunicação, sempre citando o Sim, capital intelectual, né? Você copiar uma coisa e transmitir é muito bom, você está compartilhando conhecimento, mas sempre mostrando de quem. Então, eu já usei textos da Renata em textos meus, citando a autoria, porque nada melhor que se dedicar um tempo para criar algo e compartilhar. Então, sou muito grato também, viu, Renato, por essa experiência que a gente tem e por ter nessa trilha aí, ter conhecido o Instituto, conhecido você, e vamos seguir, né? Vamos fazer cada um o seu papel. vamos sim, vamos sim. Então, eu aproveito agora para agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Tenho certeza que esse episódio vai espalhar mais luz no mundo, que é esse o nosso grande propósito, o conhecimento, né? Eu falei bastante na apresentação
do programa do Conhece-te a Ti Mesmo e, a partir daí, busque a verdade. Então, que a gente possa exercer esse julgamento, como a gente também conversou bastante, de uma forma bem positiva, como um discernimento, para que a gente entenda o que é melhor para cada um de nós e como a gente pode ser melhor para espalhar tudo de bom para todos nós, aprofundando esse conhecimento, colocando em prática esse conhecimento e fazendo assim, de uma forma leve, de uma forma que seja verdadeiramente transformadora para cada um de nós. Então, gratidão imensa por você poder compartilhar com a gente isso tudo. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Um abraço e um beijo carinhoso para os seus telespectadores, que muitos eu conheço. Eu estou sempre assistindo os programas. Eu acho que 2 eu não consegui ver ainda, mas eu reencontro pessoas que eu também tive a oportunidade de conhecer e sempre aprendendo, né? A gente, como fala o mestre, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, vamos tacando conhecimento aí e compartilhando. É isso aí. Maravilha, Renata, maravilha. parabéns, obrigado. Sucesso para você, viu, Renata? Gratidão, gratidão. Agradeço também a todas as pessoas que nos prestigiam, que dão um pouquinho do seu tempo para a gente. E também peço para você que, se você gosta dos programas, compartilha com as pessoas que também precisam saber sobre todas essas informações. Vamos espalhar conhecimento, todos nós, através das redes sociais, através das nossas conversas. E depois desse episódio, né, gente, através de uma comunicação muito melhor, muito mais produtiva e muito mais assertiva. Gratidão a todos e até o próximo episódio. Tchau!